se ele não tem clareza, se ele não parou, se o time não tá alinhado, a cara que a empresa tá mostrando pro público dela é totalmente afetada, né? Comunicação tem que ser repetida em todos os ambientes. Desde a hora da venda, até o fechamento, até a entrega, até perto da mensalidade, até depois da mensalidade, quando é recorrência. Então, essa coerência do que a gente vende, do que a gente entrega, e essa preocupação real com a entrega, né? E aí, quando você bota isso na cabeça, você fala, cara, será que isso é real mesmo? É real. E você começa a compartilhar esse pensamento com o time. Time, existe alguma coisa dentro desse negócio. E se a gente fizer só isso, a gente tem muito mais resultado. Então, assim, ontem eu queria fechar, hoje eu quero faturar 400 mil. A clareza do caminho. Só a clareza da pessoa que está de fora. Provavelmente talvez é o que acontece ali, é o que acontece quando você faz aqui com a minha parte de comunicação. E essas viradas de chave é gasolina pra gente. Muito bem, fala turma, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Takes e Negócios, o podcast da Dropix Filmes aqui, pra gente falar sobre comunicação, pra gente falar sobre empreendedorismo, falar sobre negócios e aquela mesclinha também do audiovisual que tá ali permeando cada empresa. Sejam muito bem-vindos, esse é o nosso primeiro episódio e eu tô com convidados mais que especiais aqui, mas antes de apresentá-los, aquela de sempre, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha, responder para vocês. Podem comentar quem que vocês querem ver aqui, sugestões. Vai ser uma honra sempre tomar um café e trazer uma galera legal para cá. Eu estou aqui com presenças ilustres, pessoas que são referências em cada segmento aqui que atuam. Samantha, muito obrigado por vir. Obrigada pela Samantha convite. da Sales Purples. Quem que é a Samantha e quem que é a Sales Purples? Muito bom. Hoje me fizeram por terceira vez essa pergunta. Eu achei, cara, muito bom. É para afirmar a nossa convicção, né? Mas eu sou sócia fundadora do Sales Purpose. Eu sou diretora comercial e atualmente estou no departamento de marketing. Mas antes do que, ao que eu sou filha, né? Sou filha de Deus. Eu sou mãe da Martina, de 10 anos, de Micaela, de 2, e esposa cada vez mais dedicada do Arthur Queiroz, Legal. que é nosso líder comercial e cofundador do Sales. Maravilha. Essa é a Samantha. Que legal. Ó, subiu o patamar da apresentação. Pedro Fávero da B2 Inteligência Financeira, muito obrigado. Quem é Pedro e quem é B2? Vamos lá, né? Vou aproveitar essa oportunidade da Samantha também, Pedro Fávero, esposo da Joana, tenho 2 filhos, o Lucas e a Manu, e estamos aí nesse projeto, né? São a família que move a gente para seguir um projeto como esse. Legal. E um dos projetos que eu fundei foi a B2 Inteligência Financeira, que é uma empresa que ajuda as pessoas a terem a sua própria organização financeira. Então, é uma empresa de organização financeira voltada para a pessoa física. Além dessa empresa, na verdade, antes dela eu abri uma empresa que foi um fundo de investimento, então eu tenho um fundo de investimento e vira e mexe aí também, faço mentoria de negócio para algumas pessoas. Mas hoje a gente pode falar mais da comunicação da B2, onde foi uma grande escola para mim. Ah, que legal, muito obrigado. E Adonai Gutenberg, né? Goldenberg. Adonai, obrigado. Adonai da Satos Gestão Integrada. Sim. Quem é Adonai e quem é Satos? Muito bom, Gui. Obrigado, Pedro. Obrigado, Samantha. Obrigado por ter me convidado mais uma vez, né, Gui? A gente estava falando no último podcast de parar e estamos aqui parando mais uma vez para falar de um assunto muito importante, né, que é a comunicação. Então, a Satos Gestão Integrada, a parte de gestão integrada é para você entender dentro da sua empresa onde que estão os problemas dentro dela. Então, o produto da Satos é um diagnóstico, onde nós vamos dar mais segurança e perímetro para o dono de negócio poder tomar uma decisão, que ele às vezes está adiando e correndo em círculos. Então, a Satos é especialista nisso. Nós temos mais de 5 pessoas dentro das áreas de financeiro, pessoas, parte de cultura, parte de comunicação e vendas que ajudam o empresário a chegar nesse destino aí dele. Olha aí, ó. Como é que a Samantha tinha falado antes aqui? É arrumar bagunça. Maravilha. E a gente está aqui para falar sobre comunicação. Comunicação, eu sempre falo, a gente sempre conversando, no último podcast a gente gravou sobre isso, né? O empresário tem que pensar a empresa como aquele motor, como o engenheiro pensa no motor que ele não pode ficar ali rodando manivela, montar todas as engrenagens para que ela rode sozinha. O empresário tem que chegar a gasolina. Chega a gasolina, vende e a coisa tem que acontecer.
E para mim, uma das coisas que permeia tudo isso, que faz esse motor acontecer, é uma comunicação clara. Seja com o público interno, seja com o público externo. Samantha, na Sales, como tem sido a comunicação lá dentro, você como cuidando da parte comercial e de marketing, nesse trato na cultura corporativa, em envolver todo mundo ali no propósito, nas metas? Bem, só guardo essa pergunta porque antes de começar a falar, eu acho importante que os Sales, eu só respondi quem é a Samantha. Os Sales é uma empresa que implanta e forma times comerciais, ensina a outros empresários a fazerem isso. E quando você traz a comunicação dentro dos Sales, engloba uma cadeia de comunicação. Aí entra muito a questão do que a gente ensina para nossos alunos e a coerência do que a gente faz em casa. Então, muitas vezes a gente ensina para o empresário uma coisa, mas em casa a gente não está fazendo. E quando a gente para ver essa comunicação dentro de casa, aí você vê que existe um monte de fios soltos. E isso, todos os meses, tem que parar e, de fato, estar enxergando o que eu estou falando, o que está sendo feito, e aí, normalmente, tem muita falha na comunicação. Não só por conta do meu sotaque, né? Porque muitas vezes, não, porque o sotaque dela... Aí é difícil de entender, né? Mas a comunicação, na verdade, está em tudo. Está dentro do que a gente fala e junto com o que a gente faz. A parte da coerência no fazer. E a gente tem tido muito cuidado em tudo, porque a gente lida com pessoas, não lida só com vendas, né? A gente lida com sonhos das pessoas. Então, muitas vezes, o que eu estou comunicando no fazer não está diretamente ligado ao que eu estou falando. Então, hoje o Sales está mais preocupado no que a gente está fazendo, sem precisar falar nada. Em ser essa pessoa que a gente fala que é, ser. Então, a comunicação do Sales está diretamente na transformação da comunicação no fazer, na ação. Tá? E isso está muito envolvido também com propósito, né? Uma empresa ela tem que ter um propósito para onde a gente está caminhando, para onde a gente está indo. E aí sim, quando você tem esse propósito bem desenhado, a coisa vai acontecendo. Porque está todo mundo olhando para o mesmo rumo, né? Sim. Pedro. Vamos lá. Propósito da B2, porque você é um cara que eu admiro bastante. No último almoço que a gente fez junto aqui, quando você me falou, cara, B2CF, tá a empresa lá e eu tô só conferindo. Eu falei, como tem sido a comunicação lá dentro da B2? Como é que você tem visto aí sendo CEO e comandando esse time e deixando o time também tomar frente de muitas coisas ali, de muitas frentes? Como que tem sido lá? Esse é um grande desafio, uma grande luta é você conseguir fazer com que o time toque o negócio com você menos presente possível, né? E eu acho que isso está muito ligado ao modelo de gestão. E é engraçado porque muitas vezes quando eu estou conversando com os empresários, você pergunta bem assim para o empresário, qual que é o modelo de gestão do teu negócio? O cara não sabe, ele só sabe o que ele está fazendo, mas ele não sabe qual que é o modelo de gestão dele. E quando você tem clareza do teu modelo de gestão, e você tem clareza de como fazer isso, o teu time tem essa clareza. E aí você começa a ter uma orquestra todos tocando de forma organizada, né? Então acho que o primeiro dever de casa é as pessoas entenderem qual que é o modelo de gestão. Hoje a gente fala que a gente usa, eu tenho buscado utilizar nos meus negócios gestão moderna e negócio tradicional, né? Então a gente tem utilizado muito conceitos de gestão ágil, de design thinking. E é engraçado porque uma das coisas que mexeu muito comigo, e eu vou chegar nesse ponto, não estou divagando não, é você chegar e falar assim, cara, eu reli um livro que chama A Única Coisa, e esse livro ele fala, né, Pareto, tem Pareto em tudo, então tem alguma coisa que se você fizer no teu negócio, ele vai representar 20% da tua ação e 80% do teu resultado. E existe, em todo negócio existe isso. Qual que é o desafio? É você encontrar esse negócio, pô. É você fazer o processo investigativo desse negócio. E aí, quando você bota isso na cabeça, você fala, cara, será que isso é real mesmo? É real. E você começa a compartilhar esse pensamento com o time. Time, existe alguma coisa dentro desse negócio que se a gente fizer só isso, a gente tem muito mais resultado. E isso foi um dos grandes negócios. Aí você junta o time numa imersão, todo mundo no mesmo dia, junto e fala, o nosso objetivo é encontrar o nosso Pareto. E o time todo começa a viver esse momento. E, obviamente, que existem ferramentas para isso.
E você usa essas ferramentas para o time todo chegar na conclusão e falar, se a gente conseguir resolver essa dor, ela representa uma das maiores soluções que a gente tem. Então é muito legal quando, ao longo do mês, e aí sua metodologia ágil, ela tem isso, né? Tem os sprints, então a gente faz sprints de um mês. A gente tem um sprint para resolver uma dor só. Então tá todo o time focado numa única dor. Então todo mundo tem essa clareza, cara, essa é a dor do mês. Quais são todas as atividades que a gente vai fazer para tratar essa dor? O time está focado nisso. É óbvio, quando você está resolvendo uma dor, isso está ligado a um projeto. Então, cada um tem a sua rotina. Não é que todo mundo para de fazer tudo, cada um mantém a sua rotina, mas todos estão ligados no mesmo projeto, que é resolver aquela dor. Quando você dá clareza, eu sempre faço... É engraçado na palestra, é o seguinte, é sempre a mesma piada, né? Então, eu tenho meus estoques de piada para as palestras lá. E aí, uma que eu sempre falo é do mineiro, né? Ou um cotô ou um covô. Ou seja, onde que eu tô, onde eu quero chegar. Deixa eu traduzir, às vezes não tem o mineirês, né? Aqui não entende. Então, onde que eu tô, onde que eu quero chegar? O time tem que ter essa clareza de qual que é o direcionamento que está acontecendo naquele momento. Porque por muitos anos, apesar de... Tô meia hora aqui falando, ou seja, eu sou comunicativo, eu sou falador, mas eu não conseguia dar transparência, clareza. E aí, quando você mostra, a empresa está aqui, e é aqui que ela quer chegar, e essas são as ações, quando é muito claro, o time, além dele ter essa clareza, isso traz um nível de engajamento absurdo, que ele se sente pertencente. Tanto é que hoje eu ainda não tenho sócio na B2. É a empresa que eu menos me envolvo hoje, e é que eu não tenho sócio nenhum, o time todo funciona. Eu ainda quero, estou escolhendo alguns ali que eu quero fazer para ser sócio. Mas eu acho que essa clareza do percurso é um negócio que motiva qualquer um. Eu considero essa história do parar fundamental, que é um negócio que eu demorei muito para aprender. Parecia um caminhão sem freio, descer. E aí quando você vê o poder do parar e ser um pouco estratégico, e eu sempre falo que o estratégico às vezes ele é 80-20. Porque você não passa sendo muito tempo estratégico, você tem que ser pouco tempo estratégico proporcionalmente ao tempo que você está executando ou que você está fazendo alguma outra coisa. Mas ele é fundamental, porque você corrige a rota, você se torna mais eficiente. Eu queria ganhar 50 pau. Então o meu objetivo era sair de 10 para 50. Só que quando você chega no bendito dos 50, para você chegar num 100, será que é só a questão financeira te motiva? Tem pessoas que são motivadas pelo dinheiro, tem pessoas que são motivadas por uma questão social, tem pessoas que são motivadas pela rebimboca da parafuseta. E aí você começa a ter a autocomunicação de você falar, cara, o que me trouxe dos 10 a 50 não necessariamente é o que vai me levar de 50 ao 100, não necessariamente é só o dinheiro. E é engraçado que eu tenho uma cliente que ela já está muito bem financeiramente e ela tem o ímpeto de ser uma pessoa que se desafia, ela é dominante, ela quer crescer, mas ao mesmo tempo ela se questiona, mas para que eu vou fazer isso? Ela quer, mas ela ainda não conseguiu comunicar para ela mesma por que ela quer. Aí eu falei, esse exercício você só vai fazer como? Parando e pensando, porra, por que vai me fazer eu querer? Porque eu quero, mas eu preciso... É uma coisa maluquice, né? Ela quer crescer, mas ela não tem a justificativa, porque para ela não pode ser só dinheiro, senão ela mesma diz para ela, porra, estou me tornando uma pessoa fútil. E aí a gente traz uma comunicação para ela que é, quanto mais dinheiro você ganhar, mais você doa. Isso deu certo para ela, pode ser que não dê certo para outra pessoa. Então eu vejo a importância também de você parar, olhar para o negócio, mas você olhar para você e falar, por quê? Porque senão chega uma hora que você capota. Você é um ser humano que você precisa se conhecer também. Esse negócio de autoconhecimento é engraçado, porque é meio papo de coach. Mas funciona, galera. Eu não sou coach, não, nunca fiz, mas eu gosto desse tema. Eu acho que vale a pena. É sempre bom olhar para o coraçãozinho e falar, é isso aqui que motiva essa principal máquina, esse principal motor nosso, né? Então acho que é válido. Quando eu faço algumas consultorias de audiovisual mesmo, para entender com a empresa os potenciais que a empresa tem, a pessoa não está enxergando. Cara, qual é o potencial da sua empresa para poder comunicar o que o seu cliente precisa ouvir? Aí o que eu mais lido é o empresário que ele está falhando no autoconhecimento. Porque ele não está parando para reconhecer quem ele é, não está parando para ver a empresa, porque ele tem medo. É o cara que tem medo para olhar a empresa e falar assim, caraca, tem esse monte de fio solto que está aqui. Caraca, aquela parede ali, é aquele... Depois que eu casei, eu descobri isso. Os defeitos viram um enfeite quando você não arruma, né? A parede que está rachando, se você não mexer, ela vira um enfeite ali e fica na casa o resto da vida. Sim. Então, o fato de você parar, entender, analisar, aí sim, você tem clareza, aí você consegue comunicar a equipe. E aí, puxando até para o Sales, eu percebo muito isso na equipe comercial do Sales, de fazer o empresário, fazer o cliente de vocês
parar para olhar como que tá as vendas dele. Porque muitas vezes ele está ali vendendo, minha rotina está ok. Mas você parou para analisar onde que você quer chegar? Como é que está isso? Onde o empresário vai ir, o potencial que ele tem ali guardado, ele não está usando, né? Então, com relação ao departamento comercial, e na verdade eu acho que isso em todos os departamentos de todas as empresas, e a gente tem experimentado, inclusive o Pedro, é alguém que nos impulsiona para, enxerga de longe, para você mover as peças, porque muitas vezes a gente faz muita força em lugares onde são funções totalmente delegáveis. E a gente está fazendo força onde a gente consegue ser indispensável, onde tem que ser indispensável, né? E no departamento comercial, em todas as empresas, a maioria não senta todos os dias. As vendas são feitas todos os dias. Quem não vende todos os dias, enfim, tem algum problema de vendas. E a maioria das vezes é porque não param, não tem uma rotina de parar e analisar a questão de métricas, a questão do cliente ideal, a questão do volume de pessoas prospectadas, a questão de um tom de voz, a questão da cara do vendedor que está com cara de... Está ruim esse cara. E muitas vezes a gente deixa passar muitos detalhes. E a maioria dos empresários não enxerga que o vendedor não é só um mero vendedor. Ele é representante da tua empresa, representante da tua marca. Se ele está mal vestido, se ele fala mal, se ele pronuncia mal os vocabulários, ele está queimando a tua empresa. Então, ele está comunicando mal, mas porque a maioria dos empresários, pelo menos dentro dos empresários que a gente ajuda, são pessoas que não sabem como treinar esses vendedores. E esses detalhes que você vê na gestão como um negócio mais amplo, né, Adonai? A gente vê milimetricamente no departamento comercial, desde um processo de venda, desde o produto, a gente faz essa análise. Cara, se a gente entrar e vende a mais do que ele pode entregar, a gente vai se queimar. Será que a gente não cabe fazer uma análise até quanto ele pode vir a vender? E esses detalhes de parar o departamento comercial, eu não acho, inclusive estava ouvindo vocês, a gente fez uma ação de introspecção em todos os departamentos, porque o único departamento que tinha rotina era o comercial. Por que uma vez por mês com marketing, ou uma vez por semana com marketing? Se a gente fizer todos os dias, qual a velocidade de ajuste que a gente faz? Se a gente para todos os dias o marketing, precisa fazer estratégico? Não, cara, que isso que você fez ontem? Instrução, cobrança, análise e melhorias. Todos os dias, qual a velocidade? Aí não precisa ter um caminhão. Aí você faz, é freio, né? E aí você vai ajustando no nível que você consiga tocar uma empresa não só à distância, mas que consiga tocar uma empresa à distância e evoluindo numa velocidade bem interessante. Esse ponto, você comentou, Samantha, legal. O vendedor está ali, se ele não tem clareza, se ele não parou, se o time não está alinhado, a cara que a empresa está mostrando para o público dela é totalmente afetada, né? O branding é isso. Você ter uma marca que ela tem solidez, ela tem um propósito claro e ela comunica isso para o seu público. Cara, você está falando não é só de marketing, não é só social media, né? Não é só postar uma imagem no Instagram. Você está falando de todo um alinhamento, de você parar semanalmente, entender se a equipe está alinhada. Porque eu falei sim com o meu cliente ontem. Isso afeta... É o Pareto ao contrário, né? É o que afeta drasticamente uma venda. Sendo que ele... eu não sabia que o melhor tom de voz para eu poder aplicar é esse, né? Então, trazendo isso para a gestão também integrada aí e os desafios. Donai, você escuta muitos problemas. Qual que é comum ouvir esse problema de comunicação, tanto da pessoa com a equipe dela internamente, quanto do empresário com a marca dele, com a marca em relação ao público? Acho muito legal o que você trouxe, Samantha. Queria até fazer o gancho dentro do que você perguntou, do que ela trouxe, que é exatamente essa rotina interna com todos os departamentos é o que faz o negócio girar, não fazer só com comercial. Mas o inverso também acontece, que é o fazer só interno e não fazer com comercial, né? E por que isso acontece? Porque o cliente tem dificuldade em explicar o produto dele para a própria equipe.
Porque normalmente ele começou a vender no susto, ou ele comprou uma franquia, ou algo que forçou ele a ter que fazer dinheiro. E aí ele viu que deu certo, encheu a agenda dele, contratou um monte de gente e adivinha só, ele continuou a ter menos tempo ainda. Começa a trabalhar 14, 16 horas por dia. Então, a dissonância que a gente tem em relação ao produto versus o que eu explico para o meu colaborador começa em eu entender o que meu cliente acha do meu produto. Então, a gente brinca, né, que é follow the money, siga o dinheiro. É entender onde que dentro da empresa tem dinheiro na mesa, em ticket, em margem, em público, em crença limitante, porque a partir do momento que eu tenho dinheiro, eu tenho a gasolina para justificar que a minha gestão aplica esse dinheiro em outras coisas. A gente fala para o cliente, a hora que você conseguir fazer um caixa, monte um orçamento para você montar o melhor produto ou entender melhor o cliente do seu produto. Ouça o seu cliente, porque ele vai falar o que você tem que fazer. Não é você que tem que falar o que o seu cliente tem que fazer, né? E aí, a partir disso que eu tenho essa concepção, eu consigo criar manuais, protocolos e conseguir ensinar a minha equipe. Né? Olha só a linha como é oposta. Como é que eu vou parar para mexer com produto se eu não estou fazendo caixa, tenho que pagar a conta? E eu começo a dispersar, porque eu não tenho as rotinas internas e muito menos a rotina do comercial. Total. E aí essa rotina não é sobre sair fazendo um monte de coisa, é fazer uma única coisa. Bem feita. Bem feita. Então, eu tenho um exemplo de uma clínica de estética, né, lá de Planaltina, que a gente atende, que no primeiro dia que eu conversei com ela, eu gosto de ir em evento e pegar quem está disperso, assim, no cantinho, sabe? Tipo, o que eu estou fazendo aqui? É com essa pessoa que eu gosto de conversar, porque ali está a melhor conversa. E eu pedi para ela explicar, me explica o teu negócio, me explica o teu produto. E ela começou a falar do catálogo. Ah, eu faço pé, mão, unha, cabelo. Eu falei, não, me explica o que é que você transmite lá dentro. Aí ela, puxa, dona, eu não sei te explicar isso. Eu falei, pois é. E a gente foi abrindo isso. E aí, qual que era o problema dela? Estava sem agenda, não conseguia engajar a equipe. Então, o caos está instaurado por conta disso, só que isso não se ensina. Isso você se aprende na dificuldade, na maioria das vezes, né? Então, repetição e aí ter caixa para poder fazer essa repetição e aí toda aquela conversa que a gente já sabe, né, de investidor, empréstimo e tudo mais. Você descobre, você mostra para o empresário qual que é a cadeirinha vermelha que ele está sentado, né? Que é a cadeirinha que é só dele. Ou que ele está trocando. É. Tem 5 cadeiras assim que ele está trocando e não senta em nenhuma delas. Dona, você falou, puxei um monte de assunto aqui, eu vou tentar ir só por um. Sim. Essa questão de ouvir, entender, mostrar, ter essa clareza, eu acho que é um desafio também, Pedro, que você tem lá em relação... Porque a gente lida com o mesmo topo de funil as empresas todas aqui. Só que o Pedro tem uma B2 especial de lidar também com a pessoa física mais a fundo ali. E a pessoa ter clareza da vida pessoal dela, ela poder olhar isso. Pergunta, nos revele o segredo de como você treinou o seu time para poder identificar mesmo, cara, como que eu vou lidar com a gestão financeira do meu cliente aqui, para poder ouvir, saber o que ele sonha, o que ele almeja. Ele quer ter um carro do ano, mas está ganhando X. Como que tem sido isso lá no seu time? Primeira coisa, contrato sales. Que a formação do nosso time foi feita por eles. Massa. E é uma formação que foca muito no questionamento, né? Que é o que fala no Q&A. E eu vejo que as pessoas têm um vício. Quando você vai... A gente faz muito isso. Cara, você quer vender, o cara já quer apresentar logo. A pessoa é viciada em aprender. Pô, pergunta pro cara qual que é a dor dele. Questiona. E aí a gente tem umas perguntas padrões lá de 0 a 10. Qual que é o nível que você se dá em relação à tua organização financeira? Aí o cara já dá uma nota, 8. Aí você pergunta, 8? Por que 8? Por que não 9? Aí o cara, por isso. Aí ele vai te dando as respostas. E aí tem uma técnica que chama a técnica dos 5 porquês. Cara, você pergunta 5 porquês, você vai encontrar de fato onde está a dor daquele cliente. Aí você bate naquela dor, e você fala, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho um remedinho para essa dor aí. Aí, depois que você encontra a dor, você apresenta o teu produto baseado na solução daquela dor que você encontrou. E é legal porque o nosso esse é o processo de vendas, né? Quem vende não é quem atende. E o nosso planejador tem a mesma missão, só que ele tem um horizonte um pouco maior para ir descobrindo de fato quem é esse cliente. E é claro que, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo também como cada pessoa age. Por exemplo, quando você pensa em organização financeira, a gente pensa que o cara quer economizar. E aí você já tem o ímpeto de trazer o viés de, cara, vou administrar aqui e vamos ver onde você tem que cortar.
Mas tem pessoas que o botão de economizar não funciona, é com defeito. Você fica apertando, economiza, o cara não esquece. Aí você muda a dinâmica. Você fala pro cara assim, para você não mudar o teu padrão de vida, ou para você ter um padrão de vida adequado àquilo que você quer, você precisa ganhar tanto. Cara, opa, então agora eu sei quanto a mais eu preciso ganhar, ele começa a pensar o que ele precisa fazer para ganhar mais. E aí isso é legal da comunicação, porque você começa a entender na comunicação qual botão que eu vou apertar desse cara, o botão de economizar ou o botão de apertar mais. E aí não tem jeito, muita coisa na prática, não tem outra forma de se fazer, né? E aí aproveitando, trazendo já para o âmbito familiar, eu tenho uma filha mais velha, que é a Manu, de 6 anos, e a Manu, ela faz 20 porquês. Ele não faz nada. Ela tem a técnica exponencializada, né? Exatamente. Ele ensinou direitinho. E a Manu, ela primeira vez que ela não quis comer, botou comida no prato, falou que ia comer, não ia comer, eu falo, meu amor, não tem problema, eu fico esperando aqui até a hora que você quiser e você vai comer. Porque você botou no prato, você falou que ia comer. E aí eu fiquei 3 horas com ela esperando, não fiquei bravo, fiquei suave, mas ela comeu, no final ela comeu. Aí depois veio o outro, que é o Lucas, e aí quem disse? Esse garoto dormiu no meu colo 3 horas, a mesma técnica, não comeu. Eu falei, fela da mãe, como é que eu vou tratar esse guri, né? O bichinho é mais espoleta. Aí um dia eu estava assistindo uma palestra de perfil de pessoas. Aí o cara falava bem assim, se o seu filho é dominante, não dê ordem para ele que ele não vai obedecer. O dominante ele tem que ter a sensação de que ele está decidindo. Então, em vez de, por exemplo, se ele tem lá um casaco jogado e um tênis, em vez de você falar, meu filho, guarda o teu casaco e o seu tênis, você fala, meu filho, você vai guardar primeiro o casaco ou o tênis? Ele vai falar, o casaco. Cara, e na hora, assim, sabe aquele... E aí eu fui lá, né, no outro dia, testei, adivinha? Funcionou. Então, a comunicação é isso, não é só sobre falar, mas é só sobre como você fala para aquela pessoa que está interagindo, ela receber bem. E como é que você vai aprendendo isso? Eu não conheço outro jeito, eu só aprendo com prática. Você vai praticando. Quanto mais você comunica, mais você fala. E aí, só para concluir aqui, para não monopolizar a nossa conversa, uma vez eu tive uma reunião intensa de umas 4 horas com uma cliente, concluímos a reunião, e aí eu já mandei um áudio para a equipe, a execução é essa. Essa já foi uma cliente de mentoria de negócios. E aí, depois de uma semana, ela veio questionando várias coisas. Eu falei, cara, mas a gente conversou, a gente ficou 4 horas conversando. Eu falei, quer saber de uma coisa? Agora, todo final de reunião que eu faço, pego meu celular, GPT, ou qualquer outra inteligência artificial. A conversa foi assim, resumo em tópicos. O GPT já faz isso, Ctrl+C, Ctrl+V no celular do cliente. Eu falei, resumo da nossa conversa. Então, é óbvio, né? Você tem que repetir sempre, porque às vezes você acha que a comunicação foi certa, mas não foi. Então, quanto maior o número de canais você tiver para ter a comunicação, provavelmente mais assertivo você vai ser nessa questão aí. Uhum. Deixa eu contribuir aqui entre os dois, Adonai e Pedro, né? Eu acho que sempre que vocês estão falando, eu chego no denominador em comum em relação à importância da coerência do que a gente vende e, de fato, o que a gente entrega. Porque o planejamento financeiro aí trata a questão da personalização do atendimento. Do mesmo jeito, quando você entra no negócio, você entra na personalização do negócio. E se você não faz perguntas que façam o teu cliente pensar no próprio problema, ele não vai ver valor da solução. E quando a pessoa vê valor na solução, que é só através de perguntas, porque se a gente fala, você tem isso, não tem valor para ele. Agora, quando você faz as perguntas e ele mesmo se responde, ele vê com mais clareza o tamanho do buraco e ele vê valor no teu nível de entrega que você está dando. Então, essa personalização dentro dos planejadores financeiros da B2, essa preocupação com a personalização do estilo de vida da pessoa. Eles tiram um tempo para estar plenos com esse cliente. Essa comunicação tem que ser, tipo assim, o comercial vende, mas o planejador revende todos os encontros. Se o Breno não estiver bem treinado para revender o teu produto, a tua entrega todos os dias, não vai valor. Não. Eu já tinha pensado nisso. Infeliz, por que você não fez então? Porque precisou pagar para isso. Precisou pagar. Então, a comunicação tem que ser repetida em todos os ambientes.
Sim. Desde a hora da venda, até o fechamento, até a entrega, até perto da mensalidade, até depois da mensalidade, quando é recorrência. Então, essa coerência do que a gente vende e do que a gente entrega, e essa preocupação real com a entrega, né? Aí onde, para mim, entra a oportunidade. Tem uma coisa muito legal que me veio na cabeça aqui, só para complementar, que é muito legal trazer isso aqui agora. O que a gente percebeu para isso aí dar certo é definir perímetro. Porque o que impede do cliente fazer o que a gente está pedindo é o medo. Lá, quando a gente começou a plantar, né, seres humanos, vamos plantar, a primeira coisa que acontecia era, vamos definir um perímetro. Quando tem acampamento, vamos definir um perímetro. Né? Quando a gente vê em filme, né, de pós-apocalíptico, vamos definir um perímetro. Porque o perímetro gera mais segurança. Vai mudar alguma coisa? Não, é o perímetro. Aqui dentro eu tenho o controle. A cerca. Então, é a primeira coisa que a gente decidiu ao longo desse semestre fazer quando a gente entra na empresa, é definir o perímetro, porque daí as minhas linhas de comunicação elas têm um limite. E quando o cliente sai dela, fala assim, opa, isso aqui não faz parte do escopo. Vamos resolver primeiro o que está no perímetro, porque aqui eu tenho as vias onde a gente vai trabalhar e fica mais fácil você comunicar isso para a sua equipe. Quando a gente começou a fazer esse perímetro, as comunicações recorrentes de reforço da equipe teve um aumento vertiginoso. Por quê? Porque eles também conseguiram ver o perímetro para comunicar para o cliente. Porque começa personalizado, mas tem um escopo. Sim. Então, aí você consegue brincar com a lupa, né? Quanto eu quero mostrar para esse cliente do terreno que eu vou abordar? Ele consegue? Não consegue. Então, deixa eu reduzir aqui o escopo dele. E aí a gente faz esse perímetro um pouquinho parecido com o que o Pedro falou, que são perguntas de 0 a 10, mas também a gente traz indicadores para a mesa. Nós vamos acompanhar só esses 16 indicadores no teu projeto. A clareza, né? Tem 16 indicadores, nós estamos avaliando esses 5 quesitos e agora o projeto começa. Esse é o perímetro do negócio. Não, você está falando desse 17º, isso não está incluso no escopo. Vamos focar aqui, isso que vai resolver o teu problema de agora. Sim. Então, o perímetro ajuda a comunicação. Eu limitar o que eu tenho para comunicar. E aí entra a questão da governança, né? A questão de estar sempre no controle da situação e poder falar não também, né? Isso. Por que eu falei do perímetro? Porque tem aquele exemplo. Ponho 10 itens, ponho 3. Os de 3 acabam, os de 10 continuam. Tem vários restaurantes, né, que eu frequento que tem um cardápio enorme. Eu vou escolher o quê? Eu vim fazer uma brincadeira de pique-pega no item que está no cardápio, ou eu vim almoçar, ou jantar, ou tomar um café. Né? E eu já vi lugares perder movimento enorme, lugares perto daqui que estão perdendo movimento de uma maneira grandíssima, né? Estão até cortando a equipe por conta da quantidade de opções que tem. Eu mesmo, quando eu vou num restaurante, a primeira coisa que eu pergunto é, chamo o garçom, né? Querido, o que mais vende aí? Aí eu fico tão puto quando o cara começa a falar um monte de coisa. Eu falei, irmão, é isso. Eu sei ler. Eu sei ler, eu não tô pedindo pra você ler, tô falando só pra você simplificar a minha decisão, porque esse cardápio tá muito grande. Mas Perfeito. acho que é um pouco disso, né? E é legal porque eu passei por essa dor. Lá, quando a gente começou com o B2, quem que é nosso cliente? Ué, quem tem salário, né? Quem tem salário precisa administrar, né? Óbvio que pelo custo não dava para atender qualquer um. Quem abraça todo mundo não aperta ninguém, né? Essa é boa. E hoje a gente tem uma clareza, mas depois de tanto tempo, a gente chegou a ter mais de 800 clientes na base. E aí você vai olhar, adivinha, quem é o melhor cliente que dá menos trabalho, que fica mais tempo. E a gente tem a clareza. Hoje, quem que é o nosso cliente? É um casal com filhos que são autônomos ou empresários, ou seja, um casal que tem um perfil ambicioso e que geralmente o decisor é a mulher. Quem é que contrata? Quem é que anima de contratar a mulher? Então você começa a ter clareza. Eu vou me comunicar para finanças para um cara que tem filho, para um cara que é casado, para um cara que tem dor porque está empreendendo. E aí você começa a ter tanta clareza na comunicação que você atinge de forma mais evidente o teu melhor cliente. Aí às vezes você fica com dó, mas e essa outra galera que eu não estou atingindo, meu querido? Aí você escolhe, né? Você quer abraçar todo mundo, não apertar ninguém, ou quer apertar alguém? Sim. No próximo cadeira elétrica já vai ter. Manda no grupo lá depois. Vou mandar no grupo. Ó, vocês todos comentaram uma coisa que é o fio de ouro dessa conversa. Comunicação. Por que falar de comunicação? Por que falar de comunicação nas empresas? Isso gera venda. Gera produtividade. É venda, é produtividade. A todo momento que o empresário que ele não está olhando que eu preciso vender meu negócio. Essa foi a minha maior lição nos meus anos de empreendedorismo, assim, é entender que, cara, no final das contas, não é porque você está trabalhando porque você gosta de fazer aquilo. Você precisa vender aquilo.
E você precisa vender ao jogo de cintura para poder entender o seu cliente, ter clareza no seu propósito, saber quem que é o seu cliente, com quem que você está conversando, porque isso gera venda. A venda não é só naquele momento que o seu vendedor chegou, fez a venda, o cara fechou. E aí? Seu time vai entregar toda aquela venda? Seu time vai continuar vendendo, para que no final, se foi uma jornada que finalizou, ele vai falar assim, não, eu não posso desgrudar dessa empresa, ela precisa caminhar comigo para sempre aqui. Então, olhar para a comunicação é olhar para como isso permeia toda a sua empresa e isso torna sua empresa lucrativa. Simples assim, né? Uma empresa, por que outra lição também, né? A gente monta em empresa, não ONG. ONG é não governamental, como a descrição jurídica diz. Minha esposa é advogada, me dá a descrição jurídica. Descrição jurídica diferencia uma empresa de uma ONG é lucratividade. ONG é sem fins lucrativos. Empresa tem fins lucrativos. O que você faz ali para frente. Tá vendo? Né? Abrir uma empresa, eu tenho um sonho e eu tenho que vender. Quais são as outras opções depois dessa? Todas as outras, né? Mas essas são as primeiras, né? Só que dentro do sales, para o empresário vender, o sonho do empresário é vender. Só que para vender é importantíssimo e crucial vender para o vendedor um sonho. Porque a maioria dos vendedores, quando começam, não tem sonho. Não acham que é possível, porque não sabem nem como construir. E se o dono, o líder, não comunicar direito aonde você está, o que tem que fazer, qual é o passo a passo para você conquistar esse sonho. Depois você sonha mais. Mas primeiro aqui, não viaja. O que você tem que fazer? Todos os dias. Né? Então, tem que vender o sonho. Qual o plano? E a comunicação é muito determinante. Porque a gente termina lidando com diversas pessoas. A maioria dos empresários não quer saber do sonho dos vendedores, do sonho dos funcionários. Se a gente se importasse só com o sonho do funcionário e conseguisse comunicar para ele, através da minha empresa, você vai conquistar o teu sonho. Você só tem que fazer isso. Ok? E é ouvir o que ele quer, não é imaginar que o cara quer receber mais. O ponto é, aí entra algo que eu vou discordar. Mas só porque era um bate-papo. Bom, agora sim, gostei. Chegamos lá. Tá, a gente estava concordando. A gente não tem que falar o que ele quer ouvir. É o que ele precisa ouvir. Legal. Porque aí é onde chega a segurança do quem. Se eu falo o que ele quer ouvir, estou vendendo meu peixe. Eu trabalho com pessoas inteligentes. Ele vai perceber que eu estou vendendo o meu peixe. Eu não vou vender o meu peixe. Eu vou falar a quantidade de horas que ele vai ter que trabalhar para conquistar tal coisa. O perímetro tem que estar muito claro. Senão, vai dar ruim. Sim. Vai dar ruim. Então, na verdade, eu acho que é a diferença do o que e o como, né? Você tem que descobrir o que o cara quer. Isso. E o como, irmão, eu vou te falar. Porque eu já alcancei, provavelmente, o que você deseja alcançar, né? Então, e o como é você falar, desse jeitinho aí, irmão, não vai não. Aí é melhor você abraçar a árvore lá, porque aqui... E aí entra a coerência do com quem. Porque se o com quem, o que fala e não faz no dia a dia... Agora, quando você tem essa coerência do que você fala e o que você faz, a pessoa não desgruda, cara. Aí cola, a rotatividade diminui absurdamente de todos os departamentos, não é só do comercial. Já ouviu falar que o vendedor tem vergonha de ser vendedor? Sim, a gente lida com isso todos os dias. Pois é. Ontem eu estava conversando com duas pessoas aqui, né, que são donos de empresa. Eu tenho vergonha de quem pensa assim. Sim. Dois donos de empresa, né, estão expandindo, eles já venderam, contrataram agora um vendedor e a gente foi abrindo, conversando, a gente entrou no tema prospecção ativa, né, de você ir lá buscar e tal. Não, mas se não dá certo não, por que não? Porque, como assim eu vou lá incomodar alguém? Eu falei, mas o seu produto incomoda? Você fez o seu produto para incomodar alguém. E aí eu comecei a fazer essa provocação, né? Poxa, será que realmente você está indo lá incomodar? Porque se você tem talvez o que ele possa precisar, talvez você não esteja incomodando. Só que o problema é a gente ser interessado antes de ser interessante. E aí quando eu trouxe esse conceito de ser interessante antes de você querer algo em troca, aí ele entendeu o ponto da prospecção ativa. Sim. Leva antes.
Se o cliente tiver aderência àquilo que você está levando, aquilo naturalmente, depois da pesquisa, vai se tornar uma venda, porque ele fala, poxa, que legal isso aí, como é que faz para eu ter isso? Porque eu tornei aquilo interessante. Sim. Eu melhorei a percepção sobre o produto, que era o que a gente estava falando antes. E fica mais fácil ele treinar o vendedor que ele contratou. E eu acho que eles saíram daqui meio cambaleando, porque foram várias provocações parecidas com essa, né? Aquela concepção da visão que tem do... assim, chata do vendedor. Eu recebi já umas 25 ligações hoje. Então, é difícil você sair disso, né? E aí, como é que faz? É muito importante, aí entra o líder, né? A pessoa que está conduzindo, está treinando, né? Porque eu vejo uma diferença muito grande entre o atendente, que é aquele que sofre venda e só vomita informações. Foi acontecido. Isso, aí sofreu uma venda. Levou uma rasteira. Comprou. Né? E aí entra o vendedor que influencia. Hoje me perguntam, cara, que é em espanhol, né? O que é uma venda? A venda é simplesmente um resultado entre alguém que tem um problema e alguém que tem a solução. Você, no início do podcast, falou uma coisa com outras palavras, né? Mas é isso. É poder treinar a pessoa, essa crença limitante criada pela sociedade. A minha mãe tinha vergonha. Cara, minha mãe desligava na cara dos vendedores. Eu comecei como entregador de folheto. Como entregava folheto, panfleto em espanhol, né? Aí minha mãe, cara, não pegava nenhum, passava assim na frente. Quero nem saber. Até que a filha dela começou a entregar folheto. Adivinha o que ela começou a fazer? Pegou todos. Ela chegava em casa com isso. Falei, cara... Mas o respeito com todas as profissões e entender que cada um tem seu valor independente do que está fazendo, eu costumo falar, cara, o médico que não sabe vender cobra R$200 a consulta, o médico que sabe vender cobra 1.200. Simples assim. É engraçado isso. Só um detalhe aqui, porque hoje às vezes o cara manda mensagem, né? Ah, me indicaram você, queria te apresentar isso, o que você acha? Eu sempre dou um feedback. Se não faz sentido, eu falo, irmão, olha só, não faz sentido pra mim, por isso. E a galera agradece o feedback, né? Porque é tão raro. Pô, obrigado, porque mesmo não fazendo sentido, entendi, mas você pelo menos me respondeu. E eu fiz isso porque eu sofro, né? Eu quero ligar pro cara, o cara some, o cara fala que vai comprar e não compra, então eu sinto na pele. Você acaba sentindo essa dor. Aí eu falo, não, eu vou ajudar o vendedor com feedback lá. Uma coisa que tá bem comum aqui é esse Golden Circle, né? Do que, o como e o porquê. Essa clareza de estamos aqui, estamos indo para lá. Nem preparei a frase, mas mais uma frase para você usar, Pedro, no próximo Cadeira Elétrica. Que movimento, acho que foi você que me falou isso. Movimento na esteira é movimento, mas não é evolução, né? Correr na esteira é movimento, mas não é evolução. Não fui eu. Não fui eu. Fui eu não. Mas é isso, se a pessoa tá só correndo no mesmo lugar. E é bom esse ponto de, beleza, às vezes ela sabe, a pessoa acha que quer isso. Mas, na verdade, lá no fundo, quando você joga uns 5 porquês ali, o motivo está lá na frente, está lá e ela não está tendo clareza sobre aquilo, né? E isso acontece com uma frequência absurda. Às vezes, nem a própria pessoa sabe o que ela quer. Isso é surreal. Daí você vai descobrindo as dores. E é legal, quando você aprende a achar uma dor, você fica querendo conversar com qualquer um. Fala, deixa eu descobrir o que essa pessoa está mentindo para ela mesma. Eu vou descobrir. É massa esse processo. E esse valor que não o vendedor tem, mas se alguém que tem essa coragem de falar, cara, você precisa mais do que você imagina dessa solução, você não está conseguindo enxergar. Essa pessoa que é tipo um diretor técnico, quando ele consegue enxergar de fora o jogo e mexer nas peças com muita mais... O Carlos, né? O Carlos que está dirigindo a gente aqui. Eu não sei o nome, mas ele é muito bom. Então, essas pessoas que conseguem enxergar o jogo com uma visão diferente têm um valor inestimável na vida da sociedade. Não é de uma pessoa, é da sociedade. E quando você entra na vida financeira, o valor que tua empresa, que o planejador financeiro tem, é absurdo. Você, na gestão, a gente em modelos de negócio que, cara, a gente vê que dá para vender mais, dá para vender melhor, dá para vender com outra constância. Até que ponto a pessoa quer e está disposta a. Né? Mas o valor que tem essa pessoa que se preocupa num todo, porque a maioria das pessoas dá feedback, não se importam. Não se importam. Então aí entra a comunicação de onde a gente quer ir, né? Sem se importar com as pessoas, fica difícil você chegar em algum lugar.
Sim. Mais, fica impossível. Eu tenho 2 relatos desses essa semana, e aí a Karina, que é a nossa CS, trouxe pra gente hoje que a gente começou a coletar NPS de 30 dias de alguns clientes, né? A gente não fazia antes, começamos a fazer, a gente fazia mais no final do projeto. E aí ela trouxe na escrita dela, eu queria fechar, estava em iminência de declarar falência. E aí vocês trouxeram o gás que eu estava precisando para não. Então, esse foi um relato de quase final de projeto, e o outro foi de uma interação única que a gente fez, ainda estamos negociando com ela, que ela trouxe assim, ontem eu queria fechar, hoje eu quero faturar 400 mil. A clareza do caminho. Só a clareza da pessoa que está de fora. Provavelmente, talvez é o que acontece ali, é o que acontece quando você faz aqui também a parte de comunicação. E essas viradas de chave é gasolina para a gente. Então, quando você falou, eu falei, cara, é exatamente isso aqui que a gente está falando nessa mesa, né? A visão de fora. E a importância disso, né? Para as microesferas, microeconomias. Então, a gente curte bastante esse tema. Aproveitando esse gancho, que já era uma pergunta-chave, pergunta final para a gente poder trazer para cada um também aqui, seria mesmo um relato do que, como essa comunicação, vocês viram isso, ou às vezes foi aquele momento de, cara, eu tenho que olhar para isso. E para dar tempo de pensar também, porque a Donai já deu o relato, não pegar ninguém de surpresa, na Dropix, quando a gente começou como produtora, a gente entregava o vídeo. Era o vídeo. Só que beleza, às vezes a gente vê o cliente pegar o material e assistir, gostei, mas o retorno não vinha. Conversava com ele depois, ele postou o vídeo no Instagram e aquilo lá não movimentou e tal. Aí a gente começou peraí, eu preciso entender primeiro o contexto dele e para que ele vai usar isso, para onde que vai estar caminhando esse projeto, para então a gente desenhar a melhor forma para isso. Então eu não vendo vídeo, eu vendo comunicação. Aí que foi, começou a brilhar os olhos de, é aqui que a gente está, é aqui o nosso banquinho vermelho de olhar para fora. Por isso que a gente fala sempre sobre parar, né? Parar, olhar para a gente, mas também olhar para o cliente e, aqui, vamos te conduzir porque é para cá que você caminha. Qual que foi um clique de comunicação, assim, ô Pedro, que já aconteceu contigo na sua vida de empreendedor, assim, que você falou assim, cara, é aqui que eu preciso virar essa chave aqui e tocar? Não, eu tive esse clique na própria B2, como por exemplo, né? Antigamente a gente tem um funil de vendas. Então eu sempre separo um funil de vendas em 2 etapas grandes, assim, que é a aquisição de lead e a conversão do lead. Então eu sempre falo que o poder do sales é ensinar o cara a fazer a conversão do lead. Porque quando você pergunta para qualquer empreendedor, principalmente um cara que é de serviço, que é B2B ou B2C, mas que é de serviço, ele acha que a dor dele está onde? Ele acha que a dor dele não tem lead. Você pode perguntar, cara, não tem lead. Eu falei, irmão, você tem lead, velho. Eu duvido que um cara do B2C de serviço não tenha lead, de relacionamento, de evento, de futebol, de qualquer coisa. A dor dele, na verdade, é que ele não sabe fazer a conversão. Ele não tem essa clareza, ele não sabe pegar aquele lead que ele já tem e converter. E aí, quando ele vem, passa pelo processo do sales, ele começa a converter, aí talvez ele comece a ter o problema do lead, né? Aí tem indicação, enfim, tem outros processos. Então, acho que Sentiu isso na pele, então, quando a sales entrou aí? Sim. Não, na verdade, o processo que a gente tinha de sales o próprio vendedor, ele trazia a rede de contatos dele. Legal. Então, ele fazia a aquisição do lead e ele mesmo convertia o lead dele. Só que o lead que ele trazia não era o lead que eu queria qualificado. Muitas vezes ele trazia mais lead que não era a minha qualificação do que a lead que ele tinha qualificação. E aí, esse foi uma das coisas que a gente viu, cara, a gente já sabe fazer a conversão, só que hoje a gente precisa do lead mais qualificado. Como que eu foco especificamente na aquisição do lead que eu quero mesmo? E tem esse processo que eu citei para vocês aí, que é isso, eu quero um lead que é um casal, que é autônomo, empreendedor, e você começa a ter essa clareza da tua necessidade. Legal. E lá, Samanta, com o seu time inteiro, cultura corporativa, como um relato assim, de comunicação que você olhou, aqui que eu preciso também virar essa chavinha? Então, há um ano e meio atrás, a gente éramos só 3 pessoas, né? Vocês não conheciam, né? 3 pessoas e alguns produtos. Em todos muito bons. Tinha mais produto que pessoa. É isso mesmo. E então, todos eram muito bons, mas todos estavam sobrecarregando, né? E a gente começou a enxergar aonde fazíamos muita diferença. E, a partir do momento que a gente entrava, fazia diferença. E saía, desmoronava tudo.
Isso começou a incomodar muito a gente, porque não é para isso que a gente entrava na empresa. Só que os empresários não tinham força suficiente para dar continuidade. Não, o Pedro é um parceiro, está junto até hoje, né? E tem muitos que, desde então, caminham com a gente e, de fato, não desgrudam da gente. Mas a virada veio no nível de disposição que a gente tinha, não só em implantar o departamento comercial, sino que nós precisamos ensinar ao empresário a implantar. Porque se eu entro e implanto, injectei meu DNA, vou embora. No que vou embora, fica desnutrido. Isso que começou a acontecer. Então, a gente desenvolveu uma comunicação muito mais completa, onde a gente conseguia entregar o que a gente acredita, gerar o impacto que a gente acredita, e a gente trabalha em um programa. Ou seja, existe uma recorrência, existe um acompanhamento, existe a possibilidade de a gente entrar como sócio e gerar equity em vários negócios. Então, o business mudou totalmente a partir do momento que a gente enxergou nas mentorias, onde o empresário não tinha a mesma disposição que nós em fazer, nós precisávamos mudar de prestação de serviço para educação. Então, a gente virou uma Sales Purpose Academy, ensina ao empresário a implantar departamento comercial para não depender de nós. Então, em 6 meses, ele não só aumenta o faturamento, sino que ele tem uma máquina que se retroalimenta de leads, de vendedores, processo seletivo, e um time muito mais engajado porque a comunicação está muito clara, através de um plano de carreira, através de um crescimento. A empresa não cresce sozinha, cresce através do crescimento das empresas. Então, essa comunicação de estamos juntos até onde você quiser, mas existe um lugar para você caminhar junto com a gente, que é no Sales Purpose. Fica. Foi o pitching de elevador perfeito aí, ó. Gente, muito obrigado por esse papo, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Foi enriquecedor, já aprendi um monte e vou ter que parar e anotar mais um monte de coisa ali. Então, de verdade, muito obrigado. Vamos aqui, onde a gente pode encontrar cada um. Então, é o momento do jabá também, de onde podemos encontrar a Samantha, Sales. Bem, muito bom. Deixa então já começar a falar, só finalizar, né? Nós temos o nosso líder, né? O Arthur Queiroz, @ArthurFQueiroz, que é a nossa estrela, né? Eu estou mais nos bastidores, e @Sales, que se escreve sales.purpose, que é nosso Instagram, onde o nosso professor e conteúdo que acrescenta e tem transformado só pelos aperitivos que a gente posta, mas dá insights para a pessoa falar, cara, eu tenho um norte, eu só preciso ter a disposição. Aí é onde tem que tomar coragem. Sensacional. O meu é Pedro, o meu Instagram é Pedro H. Favero, Favero. E o da B2 é B2IF, de inteligência financeira, B2IF _ no final. Legal. Show. O da Satos, SATUS, gestão integrada. Então, estamos lá no Insta. Estamos com novidade. Nós abrimos, tem 2 semanas, um canal onde as pessoas podem marcar os nossos especialistas e tirar dúvidas com eles. De financeiro, de pessoas, de cultura, da parte comercial e de comunicação empresarial. Literalmente, entra no chat e é só marcar e a gente tem 72 horas para te responder. Manda um direct para a gente que a gente já vai começar a ajudar. Instagram? Isso, a partir do contato com o Instagram a gente adiciona quem estiver interessado nesse chat. É isso, gente. Vou deixar a pulguinha atrás da orelha, que a vitrine de todo mundo foi o Instagram. Vamos falar sobre o Instagram no próximo episódio também. Boa. O call to action pro próximo aí. Muito Excelente. bom. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, obrigado. Muito bom.